Oi, eu sou a Lu. Estou assim caracterizada porque estamos na semana de Natal. E hoje nós vamos fazer flores do Natal, Espírito Santo ou bico de papagaio. São nomes diferentes para essa flor tão linda que floresce no Natal. Vamos começar com essas folhas aqui. Nós vamos fazer assim. Essas folhas, você percebeu que eu coloquei os dois risquinhos. A gente vai começar com o verde folha. Então você vai pôr a linha no meio e vai puxar no sentido dos risquinhos. Você pode fazer num pano que não seja vermelho e pode fazer da mesma forma. Ó, coloquei a linha no meio, puxei no sentido do risquinho, coloquei na outra borda e puxei para dentro. Agora, com o amarelo canário, eu vou fazer a linha no meio e vou puxar para cima desse verde do lado de lá, para cá. Depois, pego o canário, eu ponho no contorno e puxo para dentro. A princípio, nós vamos fazer isso daí em todas as folhas, porque eu tô trabalhando sobre o vermelho e essa cor ainda vai se modificar. A gente vai ter que fazer uma maquiagem nela. Eu vou fazer as folhas, depois você me observa. Agora que eu já delineei todas as folhas, eu vou fazer aqui, esse fundo aqui onde tem esses galinhos, olha, aqui eu tô trabalhando em cima do vermelho, então eu vou colocar verde pinheiro. Eu vou mesmo colocar no cantinho, ó, e vou esfumaçar pra fora. Na verdade, eu vou fazer um fundo e esse fundo logo mais vai ficar quase preto. Você viu que aqui, olha, eu tô pegando tinta, colocando na borda, aí eu só vou limpando essa tinta pra fora. Quando secar, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, ficar um sépia bem forte, assim. Aqui já vou terminando. Aqui eu vou colocar um pouquinho também. Vou limpando o pincel pra fora. Nessa parte aqui, onde eu tinha os cabinhos, eu já vou colocar com esse pincel mesmo, com um pouquinho do amarelo. Olha, pego a tinta só de um lado do pincel, ponho essa tinta pra cima, deito o pincel e passo ele assim, olha só como vai ficar. Vários galinhos e aqui alguns assim meio que sumindo. Agora eu já vou pegar do mesmo jeito o verde pinheiro e vou fazer esses cabinhos aqui, esses galinhos. Vou iluminar um pouquinho. Aqui também, ó, vou iluminar um pouquinho com o amarelo. Iluminar não é passar uma linha em cima inteira, tá? É só você vai assim, ó, dando apertadinhas de pincel. Verde pinheiro aqui também. Primeiro preenchendo o cantinho para fazer o fundo. Olha, agora eu vou espalhar, porque eu tenho no pincel aqui, ó, tô espalhando para fora. Já vou fazer também esse galinho aqui. Um pouquinho do amarelo, já vou dar uma iluminada. Agora, aqui é um fundo, olha, esse pedacinho aqui. Verde pinheiro, aqui também, ó, a gente tem um pedacinho de fundo. Esse pedacinho aqui também. Eu tô pegando a tinta direto do tubinho, tá? Da tampa aqui, não tá diluído. Aqui, olha, aqui dentro já começa a esfumaçar. Eu só vou sair com um pouquinho aqui. Agora, eu vou voltar nesse cantinho de cá. Aqui a gente já separou toda a flor e aquela dali, só falta esse pedacinho aqui. Acho que eu já vou fazer também.
Olha só, essa flor já tá aparecendo inteira, essa tá aparecendo inteira, só falta esse cantinho aqui pra gente fazer a sombra. Sobre o vermelho, você pode trabalhar com tons de verde, que sempre eles vão ficar escuro. Sempre vão escurecer mais. O vermelho e o verde pinheiro, no caso, eles vão fazer o sépia. Quando a gente pinta sobre uma outra cor, todas as cores elas se modificam, porque elas vão se misturar entre si. Então, a gente tem que pintar, a gente tem que esperar ele secar, pra gente ter noção como que ficou a cor. Aí depois a gente vai fazer uma maquiagem para ajeitar uma coisinha ou outra. Eu vou colocar um pouquinho aqui em cima. Subindo por aqui. Olha, eu não tô fazendo em volta. É só nos lugares assim, ó, de cantinhos. Aqui eu tenho um cabinho. Que eu já faço e já vou dar uma iluminada. Pronto, agora a gente tem que esperar secar um pouquinho para ver o resultado dessa parte do trabalho. Vamos fazer as sombras dessa flor aqui. Você percebeu que o verde pinheiro sobre o vermelho, ele dá um tom escuro. É uma sombra perfeita para a gente trabalhar no tom do vermelho. Então, primeiro, olha, eu tô seguindo a linha, só que eu tô colocando um pouquinho na flor que tá na pétala que tá por trás. A gente sempre vai trabalhar a sombra primeiro, depois a gente vai preencher o resto de vermelho. Olha, você coloca na que tá por trás e dá uma esfumaçadinha. Essa ponta aqui, ó, ela tá por cima daquela pétala, então aqui também tem que ficar escurinho. Aqui, ó, esse pedacinho aqui tá por trás dessa. E esse pedacinho aqui também. A gente dá uma esfumaçadinha. Aqui é o miolo. O miolo a gente pode até fazer assim, ó, crescendo. Você pode fazer, ao invés do verde pinheiro, você pode trabalhar também com o vinho. Se você estiver trabalhando esse desenho sobre o pano branco, você pode trabalhar com o vinho também. Aí o verde pinheiro não dá certo. Direto no pano não dá certo. Você pode trabalhar com vinho, uva, uma cor que faça marrom, sépia, uma cor que faça sombra no vermelho. Olha, aos poucos eu vou definindo as pétalas, todas as que estão por trás vão levando um pouquinho da sombra. Aqui é o miolo, fica mais escurinho. Eu gosto de fazer assim, ó, no meio de cada pétala, eu gosto de deixar uma linha. Assim, só uma sujeirinha mesmo, ó. Pronto esse. Agora a gente lava o pincel e a gente já pode colocar o vermelho. Vou usar o vermelho vivo, mas você pode usar qualquer vermelho que você tenha. Vermelho vivo aqui é o que vai dar, pra mim, é o que vai dar mais diferença. Tá vendo? Aquele espaço que sobrou, agora que você já trabalhou as sombras, é onde você vai colocar, vai preencher de vermelho. E você vai ter a flor do Natal bonita, vermelhinha, bem alegre. Olha, eu coloco o vermelho e dou uma misturadinha no verde. O meu verde ainda tá úmido. Mas se tiver seco também, nesse caso aqui, não faz diferença.
Evita fazer assim uma coisa reta. Usa todas as curvinhas que o risco apresenta. Pronto, a gente vai esperar um pouquinho secar para poder colocar aqui o miolinho. Enquanto isso, eu vou fazer as sombras dessa outra flor, seguindo do mesmo jeito. Verde pinheiro aqui no meio, que é o miolo. Aí você pode ir puxando também assim, ó, para fora, seguindo a linha onde tem a sombra e fazendo aquele risquinho, olha, no meio, assim você pode deixar uma puxadinha. Isso aqui não vai ficar redondinho, a gente tem que ir disfarçando ele para fora, tá? E cada linha que você coloca em cima do risco, aqui, ó, você tem que esfumaçar ele para algum lado, não deixe só uma linha. É um exercício mesmo de luz e sombra. Quem tá por cima, luz mais claro, vai ficar o tom do vermelho. E quem tá por trás, quem tá por baixo, leva um pouquinho de verde, que é a sombra. E a gente já vai colocar o vermelho também. Lava o pincel para tirar o excesso de tinta verde. Do mesmo jeito. Aproveita todas as curvinhas que tiver. Isso dá um pouquinho mais de leveza, de movimento. Eu vou colocar o vermelho nessa daqui inteira, depois eu volto. Veja só como está ficando. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento da folha com o verde pinheiro. Com o verde pinheiro, você vai passar aquele risquinho dentro, vai fazer as ranhuras, vai fazer aquele meio contorno. E esse é o acabamento. Parece que não, mas dá bastante diferença. Sempre na hora de fazer esses risquinhos, acompanhe aquela ranhura da pincelada. Não pode, assim, quando tem um risquinho assim, você não pode cruzar. Não é um contorno pesado, tá? Só uns detalhezinhos mesmo. Vou fazer o resto aqui dos meus. Eu vou pegar um pouquinho do laranja e vou fazer algum detalhe. Olha, o laranja ele vibra bastante aqui em cima do vermelho, mas assim, ó, você não vai, é quase um contorno, só que você não vai fazer inteirinho todas as pétalas. Você vai fazer assim, ó, em alguns, principalmente do lado de cima. E não é uma linha contínua, são as pinceladinhas. Olha, a gente deposita um pouquinho de tinta. Eu acho que só isso aqui já tá bom. Agora eu vou fazer na outra flor. Olha, eu pego a tinta assim. Quando eu viro, aqui tem uma bolinha de tinta. Aí eu deito o pincel e deposito a tinta. Você viu que o pincel tá deitadinho, olha, ainda tem bastante tinta. Sempre com o pincel nessa posição, pra fora. Pego tinta de novo, olha, a tinta ficou desse lado. Aí, vou colocar a tinta aqui na outra pétala. Quero bem iluminada. Mas você viu que eu não fiz a volta inteira. Isso aqui vai pegar só na pontinha. Aqui um pouquinho aqui. Aproveita as curvinhas. E só do lado de cima. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pronto, não vou colocar mais aqui. Agora nós vamos fazer um miolinho. Você vai usar o verde folha e o amarelo canário. Você vai pegar o fundo do pincel, vai fazer isso aqui, ó. Mergulha
Aí depois você coloca ali bem de pezinho e você dá uma apertadinha, vai sair uma bolinha com um furinho no meio. E é isso que a gente quer. Olha, você distribui meio aleatório, tá? Não tem uma marca que tem que ser redondinho. Agora você lava o pincel, o cabo do pincel, e você vai fazer a mesma coisa com o amarelo canário, pelo meio. Pode até colocar meio que um por cima do outro. O que não deve fazer é ficar redondinho. Pronto, aqui o meu acho que já chega. Agora eu vou fazer do outro. Tá pronto o trabalho. Você pode fazer esse desenho no pano branco. Aí você vai usar, ao invés do verde pinheiro para sombra, você vai usar aqui o vinho. Você pode fazer tons de folha que você quiser. Uma outra dica, nessa flor, ao invés do laranja, você pode usar o vermelho fluorescente. Vai ficar bem assanhado, vai ficar bem forte. E esse acabamento aqui é um falso bordado inglês. Eu já ensinei a fazer. Esse trabalho eu fiz no pano vermelho. Você pode fazer com as mesmas cores em qualquer outra cor de tecido. Vai ficar bom também. Até!